Bem-vindo à Quinta Essência Insana. O Doc amador mais improvável da web. Hoje vamos falar de um dos maiores mistérios não resolvidos pela ciência, as EQMs, experiência de quase morte. Porém não vamos ficar repetindo relatos e mais relatos parecidos de encontros com a luz. Selecionamos como algumas religiões polêmicas ou não explicam as EQMs. O termo experiência de quase morte, ou EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente. Sendo as mais divulgadas a projeção da consciência, a sensação de serenidade e a experiência do túnel. Também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma e outros. Porém, interesse popular pelas EQMs se iniciou devido principalmente ao trabalho do psiquiatra e parapsicólogo norte-americano Raymond Moody, com seu best-seller, A Vida Depois da Vida, 1975. There was almost no literature in the field at all. Nothing really for you to relate your research to. Except in the last 10 years, things have changed drastically. That's right. And I kept hearing from these patients who had almost died and had had really dramatic experiences that had profoundly altered their lives. And yet I couldn't find anything in the psychiatric literature, the psychiatric textbooks, the medical literature that could give me any clues to what was. Parapsicólogos espiritualistas interpretam estas experiências como supostas provas ou evidências do dualismo e vida após a morte. Por outro lado, médicos e cientistas apontam as EQMs como tendo características de alucinações que, durante o estado de coma ou perda de consciência profunda, surgem sob determinadas condições de estresse físico e neurológico, sendo esta a explicação cientificamente mais aceita até o momento. Agora que está claro o que é EQM, vamos ao tema do vídeo, mas antes, queremos saber de qual lado você está. Ciência, religião, ou tem alguma opinião diferente? Deixa aí nos comentários e se inscreva. Obrigado! Como as religiões explicam as EQMs, e é claro que vamos conhecer um pouco delas também. Número 1. Testemunhas de Jeová. Alistair Russell formou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião em 1884. Ele foi o presidente dela até outubro de 1916. Quando morreu, um pequeno grupo de cristãos maduros, segundo eles mesmos, supervisiona as então Testemunhas de Jeová no mundo todo, autodenominados de o corpo governante. O trabalho deles envolve duas coisas: ditar a interpretação bíblica que é publicada nas reuniões e escolas das Testemunhas de Jeová, e administrar a obra das Testemunhas de Jeová no mundo inteiro. Suas principais crenças são a paz mundial, que virá por meio do reino de Deus e não por esforços humanos, através de um governo celestial liderado por Jesus Cristo, Filho de Deus. Suas maiores polêmicas são não aceitação de transfusão de sangue. Muitos encaram a grande cirurgia cardiovascular pioneira do Dr. Denton Cooley, nos anos 50, como o início de tudo. Ele cooperou com pacientes testemunhas de Jeová que, embora procurem tratamento médico e cirúrgico de qualidade, não aceitam transfusões de sangue halogênico. Seguem a ordem bíblica, abstenham-se de sangue. Com isso aqui, ó, a Justiça de São Paulo, é uma matéria do Rogério Gentili. A Justiça de São Paulo autorizou o hospital da Unimed de Piracicaba a realizar uma transfusão de sangue em uma paciente que se recusava a receber o tratamento por convicções religiosas. Uma professora de 58 anos, ela foi internada em julho, um quadro de hemorragia digestiva. Os médicos entenderam que ela precisava tomar sangue, né? Por se tratar, né, de uma questão grave ali. E aí, por ela ser religiosa, não aceitou, né? E aí veio essa recusa, o hospital recorreu à justiça, alegando que a professora corria o risco de morte por estar em choque hemorrágico. E o hospital tem o dever de preservar a vida do paciente, informou o processo. Não, eu só queria trazer essa coisa, porque assim, a gente fica no meio dessa discussão, né, da religião, da ciência e da justiça
Que louco isso, né? Não participam da política e são orientados a anular o voto nos países onde votar é obrigatório. Não pegam em armas e pedem dispensa do exército com uma carta manifesto padrão. E como em toda organização hierárquica, tem lá suas suspeitas de abuso. A investigação inédita já encontrou 9 vítimas de crimes sexuais que teriam sido cometidos dentro da organização religiosa. Os abusos teriam acontecido em 15 unidades na capital. Apesar dessas polêmicas envolvendo seu nome, as testemunhas de Jeová também são reconhecidas como, geralmente, muito honestas e pacíficas. E finalmente, quanto às EQMs, são categóricos em afirmar que, segundo a Bíblia, quando morremos nós deixamos de existir. Os mortos não pensam, não fazem nem sentem nada. Ouça agora um áudio baixado do site jw.org sobre o que eles dizem sobre o EQM. Todas as informações sobre eles no jw.org, confere lá. Ou não também, fala sério. As experiências de quase morte são visões de outra vida? A resposta da Bíblia. Muitas pessoas que ficaram à beira da morte dizem ter lembranças de estar fora do corpo ou ver uma luz ou um lugar extremamente belo. Alguns consideram essas experiências como uma visão privilegiada de outro plano de existência, diz o livro Lembranças da Morte, em inglês. Embora a Bíblia não mencione as experiências de quase morte, ela contém uma verdade básica que mostra que essas experiências não são visões de outra vida. Os mortos não estão conscientes. A Bíblia diz que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Dois. Kardecismo. Allan Kardec dizia: